tão bom, porque a gente está ali, porque Deus permite, para que nós cheguemos de obediência mais a Ele, aquele que está no caminho. E também aqueles que não estão, que tem chamada de Deus, Ele permite, porque às vezes chama pelo amor, não vem, e Deus Ele coloca no estreito daquele para que alguém, Deus use com a palavra e chegue lá e aquelas vidas, elas possam se chegar aos pés do Senhor. Para que de tudo feito à vontade de Deus, Deus faz o milagre e levante e dá saúde. Porque, irmão, eu vou contar um pouco do meu testemunho. De onde Deus me tirou do lixo do mundo e do pecado e da poeira, que eu não valia era nada. Quando eu vivia no mundo fazendo as coisas erradas, eu era escravo do inimigo para fazer o que ele mandava. E quando chegava na madrugada que eu não saía de casa, ele fazia um rebuliço muito grande. E eu deixava a comida na mesa, na janta, e corria para o deserto, fazer as coisas ruins que o diabo me orientava para fazer. E eu vivia numa macumbaria e dei o sangue a Satanás para uma vida derrotada. E realmente eu não conhecia o Senhor. E aí, quando eu fui mexer com o crente, só tinha duas coisas para mim. Enquanto eu mexia com o povo do mundo, eu me saía de bem. Mas quando eu fui mexer nas ovelhas do Senhor, aí só tinha duas coisas para mim. Ou eu morria, ou me entregava para Jesus. E ali me criou meu pensamento. Eu digo, aceitar Jesus é melhor. Porque eu morrer na mão de Deus, eu tinha a minha salvação. Mas morrer na mão de Satanás, o que eu fazia para ir para essa cidade, eu vou ser lançado no fogo para sempre. E eu não tenho a minha alma que Deus pagou o preço numa cruz para dar ao diabo. A minha alma, desse dia por diante, eu vou entregar a minha vida para o Senhor. E lá numa cruzada em Santa Rita, eu desci a ladeira correndo. Para o último dia da cruzada, que começou na sexta até o domingo. E quando eu cheguei naquela cruzada, eu vi um hino de louvor ao Senhor. E através daquele hino que eu comecei a dar ouvido, Deus começou a trabalhar na minha mente. Deus fez um rebuliço muito grande no meu coração. E quando o pastor fez o convite, eu saí derrubando gente para entregar ao Senhor. E ali eu comecei no pranto de choro, com a alegria que eu nunca tive. Chorei muito, mas de alegria, de tristeza, quando eu fazia para o diabo, quando eu ia fazer uma coisa que eu não conseguia. E ali eu era machucado por a mão dos inimigos, né? Escapei da polícia para uma prisão preventiva, mas da mão do Senhor não escapei. E quando eu aceitei Jesus, Deus me botou ali para a cidade de Cruz do Espírito Santo. Uma área que eu trabalhava só para fazer o mal, quando o diabo lançava para ir para lá. E Deus foi a primeira cidade que me botou para visitar a Assembleia de Deus ali. E quando eu cheguei ali um dia de segunda-feira, pensando que era um culto de oração, já liberto pelo Senhor pelaquela cruzada em Santa Rita, quando eu cheguei a igreja estava aberta, mas não era o dia do culto, porque tinha duas irmãs zelando a igreja. Eu chamei a Ana daquelas irmãs e disse: irmão, o culto de oração é hoje. Ela disse: não, irmão, nós estamos zelando a igreja, mas o culto aqui é na quinta-feira à tarde, o culto de oração. Eu digo: Jesus, o Senhor me trouxe para um lugar que não é o dia do trabalho do Senhor, e eu vou voltar com a mão vazia, sem receber nada, sem agradecer o Senhor. Mas Deus, Ele sabe, irmão, quando Ele manda, Ele se responsabiliza em tudo. A gente aqui não sabemos de nada, e quando chega numa cana, Deus manda entrar naquela cana, numa beira do caminho, para chegar para o rio da Paraíba. E aí eu fiquei naquela cana, orando, encostei uma bicicleta que eu andava nela de lado, e de repente no caminho aparecem umas pessoas andando para passar naquele caminho que eu estava orando. E de repente eu tive um susto. E ali Jesus me lembrou um hino que a minha mãe me levava para a igreja quando eu era uma criança de 5 anos de idade. É aquele hino 193 que fala sobre a alma batida. Irmão, aquele hino me mostrou uma letra e que eu me lembrei quando eu era criancinha, que minha mãe levava para a igreja, e eu vi aquele hino ali. E que falava em Deus espera, né? Sobre o coração aflito de muitas vidas. E aquele me chamou a atenção e me lembrou quando eu ia para a igreja na criança, e aqueles tempos todinho que eu não ia para a igreja, que fazia para o inimigo, Deus me libertou. Me lembrei daquele hino quando eu estava naquela cana orando, né? Que é o 193, muito conhecido. E aí eu saí naquela cana chorando de alegria por esse hino, dessa lembrança que Deus me botou por esse tempo todinho quando eu era uma criança. E cheguei em casa alegre por esse hino, e fiquei chorando, e minha mãe perguntando o que era que eu tinha, e eu tive vergonha de falar para minha mãe. Isso deu uma alegria muito grande. Agradeci o Senhor, porque talvez
que eu estivesse na igreja assistindo o trabalho do Senhor, eu não recebi uma alegria daquela, porque eu pensei que eu ia chegar em casa triste, suado, pela viagem perdida que eu tinha dado, mas Jesus, Ele sabia que eu tinha que descer naquela cama, para estar orando a Ele, para eu me lembrar quando eu estava criancinha, que Ele me leva para a igreja com a minha mãe, e aquele hino eu via cantar na igreja, e no mesmo momento eu me lembrei, né? E Jesus me alegrou com aquele hino. Aí Jesus me libertou, né? E marcou um encontro comigo, já com 7 anos que eu estava, todo sítio de oração ia para aquela igreja, deixava as igrejas sentadas e ia para lá. Porque lá foi o primeiro meus passos de missões, que eu comecei a evangelizar por toda a cidade, incluindo o Espírito Santo. E aí, Deus marcou um encontro comigo. Me colocou naquela cama 3 anos de hospital, que eu passei 3 anos sem comer nada, só me sustentando no soro. Tomava com água de coco. E quando eu estava perante esse tempo desses 3 anos, que eu sabia e meditava que eu ia escapar, e eu disse: ó Jesus, eu tenho um plano na minha vida. Me chamasse na terra, e eu te atendi pelo chamado de vida eterna. E então, se o Senhor tem negócio comigo na terra para fazer alguma coisa para o Senhor, me levante dessa cama e manda um casal de irmão para me dar uma palavra, para que eu possa entender o palavra do Senhor. E eu falei com ele no sábado, quando foi no domingo, chegou esse casal lá, onde eu estava no apartamento do HU, e chegou ele para mim e disse: irmão, o irmão é crente. Eu disse: graças a Deus, irmão. E eu estava pedindo a Deus que Deus mandasse um casal para me dar uma palavra, e ele mandou você, e ele disse: irmão, realmente Deus permitiu por isso, para eu chegar aqui e dar essa palavra para você. Eu não te conheço, mas Jesus conhece. Mas eu quero te dizer que Jesus vai levantar o irmão desta cama. Se o irmão crê, eu creio, porque ele levantou Lázaro com 4 dias. E eu ainda estou vivo aqui, esperando o milagre do Senhor. E ali ele disse: se o irmão puder se levantar para fazer a oração, o irmão levanta, se não puder, fique na cama. E eu ali não podia me levantar, porque eu estava muito fraco, só estava me sustentando no soro. E ali eu comecei a orar a Deus com eles ali. Ele fez uma oração mais ou menos de quase meia hora. E eu comecei a orar com eles, e depois nós vamos 2 indo. Ele disse: ó irmão, quando eu chegar domingo, eu quero ver o senhor andando no corredor desse hospital todinho. Eu disse: eu creio. Quando esse irmão saiu, irmão, já viu por todo o meu pensamento, que era a última semana que eu ia passar naquele hospital. E quando foi à noite, quando eu comecei a chegar, eu não queria nem olhar. Eu passava tudo para as pessoas que estavam perto e podiam comer. E isso, irmão, quando o comer chegou à noite, eu já comecei a comer um pouquinho, porque eu não queria nem olhar comer, já comecei a comer. De manhã eu já me alimentei bem. E quando foi de uma almoço, eu estava comendo o meu e dos outros que chegaram. Isso foi ele que digeriu demais, meu pai estava levantado da cama. E está vendo que ele faça isso na vida de vocês que estão aqui. Porque o Deus é o mesmo, ele não mudou, né? E aí foi me levantando, irmão, e quando esse irmão chegou no domingo, eu estava andando, subindo a escadaria do hospital e descendo, não precisava nem de elevador. Era na canela, já me dando força e saúde. E aquele irmão, quando me viu, me abraçou e disse: só Jesus faz isso, irmão. E o irmão creu e Jesus fez um milagre mais do que eu pensava. E aquele irmão deu a paz, me ensinou a igreja para ir lá dar o testemunho em Miramar. Eu fui, deu o testemunho. E todos que ali que estavam assistindo o testemunho que eu estava dando, que Deus fez, glorificaram o nome do Senhor, né? E até hoje eu estou aqui fazendo o trabalho do Senhor. Por 2 cidades de João Pessoa de missões. Passei 3 anos na cidade do Conde. Comecei na cidade, comecei no sítio e terminei a cidade por completa. Ganhei mais de 100 pessoas para Deus naquela cidade. Depois passei a voltar para o Espírito Santo por toda vez que eu fiz. Ganhei mais de 100 Espíritos Santos. Já estou com quase 260 pessoas para Deus por esse 8 anos de missões aqui em João Pessoa. E Deus está me preparando para botar para outro lugar. Abriu a empresa Valtec, que estava fechada, para me ajudar. Pela palavra que eu pego lá para distribuir por todo lugar de João Pessoa, por onde eu ando, né? E muitas vezes eu consegui. Deus me deu um motorzinho que está ali, a empresa comprou e me deu, porque foi uma porta aberta para me ajudar na empresa. Já me prometeu um carro com motorista e tudo para ir para onde eu mandar fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui no Espírito Santo, né? Mas no dia de sábado eu estou aqui, toda a tarde fazendo esse trabalho, pelo irmão Edivaldo, um casado missionário que todo aqui conhece, que me trouxe a primeira vez, já estou aqui. Jesus tirou ele vai fazer uma operação, eu fiquei no lugar dele, estou aqui.
pedindo a Deus uma ajuda, que Deus mandasse uma pessoa para me ajudar nesse trabalho. E Deus mandou os irmãos que estão aqui. Estão aqui porque Jesus mandaram eles aqui para fazer aquilo que Ele mandou eles fazerem. E é isso que Ele está fazendo, de orar por vocês, pedir a Deus a saúde, Deus fazer o milagre e abençoar todos vocês que estão aqui para assistir esse trabalho maravilhoso do Senhor. Para não ficar nas minhas palavras, vou deixar uma palavra aqui que eu marquei no Salmo 46. No Salmo 46, só o versículo 5. E diz assim: Deus está no meio dela e não será abalado. Deus ajuda o romper da manhã. Está vendo, irmão? E muitas vezes a gente está abalado por muitas coisas que têm aparecido sobre a nossa vida, sobre o que a gente tem passado para enfrentar as barreiras. Barreira de dificuldade, problema de família, problema até de vizinho, que muitas vezes o inimigo usa para afrontar. Porque o diabo ele não gosta de crente que sabe que crente tem vida, porque ele aceitou o dono da vida, que é Jesus. Mas ele está derrotado para sempre, porque desobedeceu a Deus, né? E a salvação, eu quero dizer para todos, vem pela obediência. Não importa o que o homem faça, mas se ele obedece a Jesus, ele não vai fazer nada que desagrada a Deus. Ele vai procurar fazer o que Deus se agrada. Porque muitas vezes nós enfrentamos barreiras porque nós estamos aqui sujeitos a tudo neste mundo. Mas nós temos a convicção de vida eterna, porque Jesus deu a vida naquela cruz para isso. Não por obrigado, mas é aquele que quer. Como Ele está chamando todos, né? Vinde todos que estiver cansado e oprimido, que eu lhe enviarei. E agora o irmão estava dando esta palavra. E aí é uma palavra do chamado de Deus para todos. Agora para aquele que quer. É por isso que nós agradecemos a Deus, porque hoje eu digo, eu não mereço nada comigo, o Senhor faça comigo, porque eu sou todo cheio de falha, cheio de defeito, mas tenho a palavra do Senhor para falar onde eu chegar, que Deus colocou na minha boca, porque nem assinar meu nome eu não sei. Eu estou lendo essa palavra aqui, eu tenho decorada, porque eu guardo, eu chego nas igrejas para ouvir. Mas se eu vou dizer, irmão, assine seu nome aqui, eu não sei fazer nada. E nem sei ler nada, porque nunca estudei. E Deus me levantou na terra para a obra de missões muito pesada no campo, onde eu tenho entrado nos sítios, nos presídios, nos hospitais, em postos de saúde, em colégio, e faço trabalhar do Senhor da maneira que Ele quer. E até aqui Jesus tem me ajudado nesse trabalho. Passei por 4 assaltos na estrada. Fui atropelado ali nas 3 lagoas, quando eu estava na cidade do Conde. O carro acabou a bicicleta, eu entrei debaixo do carro, fiquei com a minha cabeça na saia do carro e não senti nem um arranhão. Ali nas 3 lagoas, o grande livramento que Deus deu, para passar em tudo que Jesus permitiu por esse estreito, pela surpresa grave de assalto, mas eu não parei, eu continuei e vou continuar até o fim. E agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.